Para explicar o que muda na prática, a gente conversa com o advogado Dr. Wilson Bicalho, especialista em direito migratório e licenciado em Portugal. Dr. Wilson, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem, doutor? Olá, Marcelo. Sempre um prazer meu falar com você, com toda a sua audiência. Tudo em paz, né, doutor? Vamos lá. Esse novo sistema começou a valer ontem, dia 12, né? O que exatamente muda para quem viaja para a Europa, a turismo ou a trabalho a partir de ontem? Marcelo, basicamente o que muda é que todas as pessoas que passem a entrar em Portugal a partir de agora, e não Hum. só em Portugal, mas todo o espaço Schengen, elas vão deixar gradativamente de ter aquele famoso carimbo do passaporte, o carimbo de entrada, que muita gente, Ah, inclusive, gosta do carimbo e ainda é. coleciona os carimbos. Isso. As pessoas deixam de ter esse carimbo e Ah, passam a fazer a recolha dos dados biométricos, ou seja, é recolhido ali impressão digital, facial das pessoas em geral que entram aqui no nosso espaço Schengen. entendo. É a evolução, né? Isso aí está acontecendo em todos os segmentos. Não poderia ser diferente nesse processo também, né, doutor Wilson? Não, eu costumo falar, Marcelo, Hum. que a imigração, como nós conhecemos, ela é um sistema falido. Ela precisa muito de se modernizar e ser mais acessível para as pessoas, porque é cada vez mais burocrático e hoje em dia, com tanta tecnologia à disposição dos países, não dá para se pensar mais em carimbos de passaporte É, como sendo algo que vai realmente fazer alguma diferença. essa aí ficou, vai ficar na história e vai ficar como uma recordação lúdica, né? Ah, foi bonito, foi bom, é como aqueles carimbos dos aeroportos também, nas bagagens, né? É muito legal, muito bonito, mas essa fase passou. O novo sistema recolhe dados biométricos, informações detalhadas, como você bem explicou. Como isso deve impactar o tempo de passagem nas fronteiras, por exemplo, nesses primeiros meses de adaptação, doutor? Porque a gente sabe que pode causar uma certa confusão, né? Sim, sim, Marcelo. E esse é o principal ponto, né? Da forma que ele está implementado, com toda certeza vai impactar e vai impactar bastante a vida dos viajantes. Sim. Imagina que todas as pessoas que passavam antigamente ter ali um carimbo é muito mais rápido e muito mais prático Aham. do que realmente proceder a essa recolha de dados biométricos, né? É. E o grande problema é que os países vão fazer isso reativamente, ou seja, vão fazer isso com as pessoas na fila. Não tem outra forma hoje que os países possam fazer, né? Nós, inclusive, temos aqui em Portugal uma solução tecnológica que coloca para os países essa possibilidade de recolher os dados quando as pessoas estão entrando ainda, quando estão vindo para cá, que me Sei. parece fazer muito mais sentido que a pessoa, na hora que descesse no aeroporto, com as tecnologias que nós temos disponíveis, os países já conhecessem essas pessoas, do que fazer isso com essas pessoas na fila. Vai causar seguramente uma quantidade de fila que a gente tem que se preparar para isso. Exatamente. Inclusive, até me ocorreu aqui uma situação. Quem está, por exemplo, turistando aí pela Europa, já está aí, por exemplo, há 10 dias, que entrou pelo sistema antigo. Desde ontem o sistema mudou. É, como é que fica a situação dele? A partir de agora, onde ele for, para que país ele for, ele vai entrar nesse processo? Ou ele segue turistando, vamos dizer assim, da mesma forma que ele entrou e vai sair? Numa outra oportunidade, ele passa por esse processo. Como é que fica essa situação? Marcelo, é interessante isso, porque quando a gente pensa em União Europeia, em segurança de espaço Schengen, segurança fronteiriça, é como se nós imaginássemos, para deixar bem transparente para o ouvinte brasileiro conseguir entender. Hum. Quando você chega de fora no Brasil, você passa pela imigração do voo internacional. Na Isso. sequência, você circula livremente dentro dos estados, sem nenhum problema, Uhum. né? Aqui em Portugal e na Europa é a mesma coisa. Quando você chega num país, no estado Schengen, num país de segurança Schengen, você faz a checagem internacional. Porém, quando você está aqui dentro, se você quer se deslocar de Portugal para a Itália, daqui para a Alemanha, É. você faz voos domésticos, né? Então é mais ou menos como se estivéssemos fazendo os voos regionais dentro do Brasil. Aí não Entendo. temos a segurança. A segurança de fronteira
esse sistema, o Entry Exit, é exatamente isso, para entrada e saída registrada no sistema Schengen. Então, Entendo. internamente, isso não funciona, não vai ter Ah, impacto não vai algum. ter esse problema. Quer dizer, se já estou em Portugal e quero ir para a Itália, por exemplo, ou para a Alemanha, eu vou num voo doméstico, como se eu estivesse indo de São Paulo para o Rio ou de Juiz de Fora para Porto Alegre, por exemplo. Mesma coisa. Seria mais ou menos. Exatamente, exatamente. O impacto vai ocorrer na entrada e na saída das pessoas. É. Mas isso, Marcelo, vai ter um impacto também Ah, muito, muito interessante sobre aquelas pessoas que pretendem ou planejam fazer a chamada imigração irregular. ah, Esse controle, esses dados, eles vão ser trocados com todos os países. sim. Como é que acontece hoje? Acontecia até sábado. Você vinha para Portugal, por exemplo, recebia o carimbo, ficava registrado na entrada aqui em Portugal, mas o sistema ainda não era unificado. Ou Hum, seja, a Alemanha não sabia que você estava aqui, a Itália não sabia. Você podia pegar um carro daqui e conduzir até a França, de repente você está morando na França, é. o governo francês sequer tem ideia que você existe enquanto imigrante aqui dentro. Agora não. A partir da hora que você entra, esses dados são compartilhados entre todos os países e seus dados biométricos estão ali recolhidos, Uhum, é muito mais fácil para os governos conseguirem rastrear as pessoas. Ou seja, aquele período de 90 dias que as pessoas podem ficar turistando por sim, aqui, esse vai ser muito importante as pessoas realmente observarem, porque agora, com o cruzamento eletrônico de informação, isso vai ser muito mais fácil de com detectar. certeza. Doutor, só para a gente finalizar, qual é o principal conselho que você daria aos brasileiros que pretendem viajar ou se mudar para a Europa, por exemplo? A gente tem visto muita gente indo para Portugal, né? Ou para outros países da Europa, enfim. Que conselho, que orientação você diria a esses brasileiros hoje? Marcelo, eu acho que já tive a oportunidade até de falar isso Já. com seus espectadores e gostaria de repetir porque eu acho sempre isso muito importante. Quer vir para a Europa fazer turismo, venha. Quer vir para morar, venha. Portugal, principalmente, precisa de mão de obra, Sim. precisa de trabalhadores, mas eu peço para as pessoas que o façam de forma correta. Procurem uma assessoria, quer seja a nossa, quer seja qualquer Uhum. outra, procure uma assessoria correta ou algum canal digital, alguma coisa, mas que efetivamente resolva o problema e todo mundo sabendo que dá trabalho. Algumas coisas É. têm, é necessário juntar documentação, é necessário. Então, eu fico muito preocupado com a desinformação que às vezes existe com a internet, de pessoas aconselhando, olha, venham, venham irregular, depois se arrumem. Isso é a pior situação que a pessoa pode Exatamente. se colocar numa situação onde você chega num outro país, numa condição que você não tem sequer um documento de identificação. É como se É, você vivesse no Brasil sem um CPF, sem um RG. Você não consegue acesso a nada desse tipo de coisa. exatamente. Então as pessoas são infelizmente colocadas muitas vezes em situações de fragilidade, em situações de exploração, em uma série de situações assim, exatamente porque acreditam nesse conto do vigário, né? O real é imigrar dá trabalho. Nós estamos trabalhando, inclusive, no desenvolvimento de uma plataforma Hum. digital que vai transformar isso em algo muito mais barato e acessível para as pessoas, usando tecnologia, usando inteligência artificial, que ainda não está no mercado, mas deve estar no mês que vem já, que vai conseguir tornar isso mais acessível. Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência e não se deixem iludir por sonhos baratos. Ótimo. Doutor Wilson Bicalho, seu Instagram é doutor.wilsonbicalho. Isso? Isso, doutor. Ah, Dr. Wilson Bicalho, ADV. isso, ADV. Faltou ADV. Me lembrei Faltou ainda. ADV. Prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade, doutor. Isso, o prazer é sempre meu falar com todos vocês aí. Bom Grande dia. abraço.